A minha entrevistada de hoje entende muito sobre o mercado imobiliário e você vai aprender aqui como você alavanca patrimônio juntamente com os conhecimentos que ela vai te passar hoje. A minha convidada de hoje, nada mais, nada menos que é Angélica Lopes. Tudo bem? Tudo bom, Washington? É um prazer estar aqui com você e para falar, né, sobre mercado imobiliário, que é um tema tão dinâmico, né, que a gente gosta tanto. Legal. Qual que é a essência do seu negócio? Bem, meu negócio é principalmente fazer com que sonhos se concretizem, né? O sonho da casa própria, o sonho de ir para uma casa melhor, o sonho de investir, né? De ter uma renda passiva através de investimento em imóveis. Então, tudo isso são sonhos que a gente ajuda a realizar. É possível ganhar dinheiro com imóveis também? Com certeza, Ah, com então nós vamos falar certeza. hoje sobre isso. Que bom. Você é natural daqui do estado? É da onde? Você nasceu onde? Então, eu sou do Rio Grande do Sul, do oeste do Rio Grande do Sul, uma região que a gente chama região das Missões, de uma Ah, cidadezinha pequena lá, chamada Santo Ângelo. E não tão pequena, assim, eu já não acho tão pequena, mas tem enfim. alguma coisa a ver, Angélica com Santo Não, Ângelo? não tem, não tem. Mas enfim, eu sou de lá, mas eu moro aqui praticamente minha vida inteira, vim para cá ainda muito nova, meu pai era agricultor, e aí fez esse caminho aí que muitos gaúchos fizeram, né, para vir É. plantar aqui no estado, e a gente veio junto e acompanhamos aí esse trabalho. Enfim, e sou de lá, mas estou aqui, amo essa terra, estou aqui há muitos anos já. Legal. Você chegou a ter é, propriedades lá no Rio Grande do Sul, loteamentos? Como é que você exerceu a Ah, profissão lá? então, tem o famoso loteamento. Hum. Na verdade, assim, Washington, o que acontece? Eu sou corretora de imóveis desde 2015, quando, logo depois que meu pai faleceu, e essa história de entrar no mercado imobiliário começou porque quando meu pai faleceu, há quase uns 10 anos atrás, ele deixou alguns imóveis de aluguel. E aí a gente pensou, né, na época, eu, como inventariante, pensei em como administrar da melhor forma, né, isso tudo. E aí entendi que fazer um curso, né, um técnico em transações imobiliárias, tirar o Cresce e entrar para o mercado imobiliário poderia ser algo bem interessante, mesmo porque eu acho que eu já herdei um pouco do meu pai esse gosto pelo mercado imobiliário. Ele sempre gostou, sempre fazia alguns negócios nessa área. E aí foi assim que eu comecei e há alguns anos atrás a gente resolveu então a desenvolver um loteamento, né, no Rio Grande do Sul. Então isso foi um grande desafio para Você mim. morando aqui. Então, eu morando aqui. Então, foi um grande desafio, porque eu praticamente precisei me mudar para o Rio Grande do Sul por praticamente aí, quase uns 2 anos. Né? Então, foi uma ginástica aí que eu tive que fazer com minhas filhas aqui e tudo mais. Mas, assim, foi um sacrifício, digamos assim, que valeu a pena, porque eu consegui tirar um loteamento que estava somente na nossa cabeça, né? Estava no papel, nem no papel estava, na verdade, estava só no nosso sonho mesmo. E hoje a gente estruturou ele, né? Já estamos vendendo os terrenos desse loteamento. E em função dessa experiência, né? Que foi uma grande escola também para mim. Fazer um loteamento não é tão simples assim. Eu, quando voltei de vez mesmo para Campo Grande, eu resolvi me posicionar novamente, então, como corretora de imóveis, né? E assim eu tenho feito, e assim eu tenho trabalhado, né? Legal. Como é o mercado de imóveis, vamos dizer, no modo geral, no Brasil? Então, o mercado, eu começo falando assim, particularmente, a gente tem sentido que este ano de 2024, ele vai ser um ano mais otimista e mais promissor do que 2023. A gente já começou a sentir isso através da movimentação do mercado, através de números mesmos, né? Através de vendas, né? Na prática. Então, assim, 2024 vai ser um ano muito interessante para o mercado, porque a gente tem aí a taxa Selic vem baixando com esses últimos meses, né? Ela vem baixando numa linha, né, ascendente, ou seja, vem baixando sem parar, né? E hoje, o que isso significa, né, essa taxa Selic baixando? Significa que daqui a pouco,
provavelmente essa taxa vai começar de fato a interferir nos juros dos financiamentos. Quando chegar a esse ponto, e está muito próximo disso, a gente acredita que o mercado vai ter uma explosão aí, né? Então tem dois aspectos, né? Por que vai ter uma explosão que eu falo? Porque vai refletir na queda dos juros do financiamento. Então, a taxa Selic vai começar a baixar até um nível que vai começar a interferir nos juros do financiamento. E assim que esses juros do financiamento começarem a baixar, aí a gente vai ter uma procura ainda maior, né, por imóveis, mas sempre tem o equilíbrio, né? O mercado sempre trabalha com as duas pontas. Ao mesmo tempo que eu vou ter uma procura maior por imóveis, eu vou ter também um aumento do valor desses imóveis, porque eu tenho uma queda na taxa de juros do financiamento. Então, é assim que o mercado se comporta. Portanto, esse momento ainda é um momento muito interessante de se investir, principalmente em imóveis na planta, porque você não está entrando ainda você não entra direto nos juros do financiamento, você vai ter ainda um tempo para isso, e quando você for entrar nos juros do financiamento, existe uma possibilidade, uma probabilidade muito grande que esses juros já estejam bem mais baixos do que eles estão hoje. E esses investimentos aí em imóveis, ele no decorrer da história, ele é seguro? Como que você vê isso em relação às oscilações, crises que o país tem? Como investidora que sou também, e como eu trabalho no mercado imobiliário, eu sempre falo assim, apesar de eu ser corretora de imóveis, pode parecer que eu só indico ou só falo firmemente que as pessoas têm que investir tudo que tem somente em imóveis. Eu, de fato, sou a favor que as pessoas precisam diversificar os seus investimentos. Se for o caso de fazer investimentos, né? Claro que se for o caso da iniciativa, né, do desejo da casa própria, é uma outra estratégia. Mas vamos dizer que o caso seja aí como investir melhor o meu dinheiro. Eu acho sempre que é importante a gente diversificar. Mas acredito sim que um dos pontos de diversificação, sem dúvida nenhuma, é o imóvel, é o que a gente chama do investimento no tijolo, né? Que é o imóvel em si mesmo. Ele se mostra um investimento seguro. Ultimamente a gente tem percebido, né, no mercado, não só no Brasil como no mundo, um mercado economicamente muito instável, politicamente também instável, e isso faz com que mais do que nunca, o imóvel ele se mostra como um investimento seguro, porque ele não está sujeito a muitas as leis, vamos dizer assim, do mercado financeiro, né? Ele se torna de fato um investimento mais seguro nesse sentido. Legal. Dentro desse segmento que você atua, quais são os segmentos que tem? Comprar para investir, comprar para morar, comprar na planta, comprar depois da planta, comprar depois que o empreendimento foi entregue. Quais são as fases que tem aí que a gente possa ficar atento? E porque tem perfil também de investidor, né? Tem perfil de comprador, né? Exatamente, de comprador, porque nem todo comprador ele é um investidor, né? Às vezes o comprador, o cliente, ele de fato ele tem o sonho de morar em determinada região e aquele sonho não tem preço, entendeu? E tá tudo bem. Então nem sempre nem sempre vai ser a conta matemática, nem sempre a gente vai avaliar em cima do ganho financeiro daquilo. Às vezes o sonho da pessoa tem pessoas, por exemplo, que querem um exemplo, né, que a gente eu sempre acabo assim tendo comigo, né? Já tive alguns clientes assim. O cliente quer morar perto dos pais. Quer morar perto de algum parente, quer morar perto da mãe que dá um suporte, quer morar perto de um irmão, entendeu? Então, aí o que acontece nesse sentido, muitas vezes a pessoa abre mão de muitas outras coisas porque a localização para ela é muito importante. E talvez aquele local que ela queira morar não seja o local que esteja no momento mais valorizando dentro da cidade, mas é o local que para ela vai ser muito importante e fundamental. Então, esse é um tipo de... Isso quer dizer, o sonho não tem preço. O sonho não tem preço. Legal. Falou essa muito frase. bem. O sonho não tem preço, é verdade. Agora, o cliente investidor ele tem que ser um pouco mais racional.
legal, né? Aí ele não está tão preocupado se ele está perto da mãe, se ele está perto, né, de algum amigo. Ele tem que ver números aí, né? Ele quer ver números, de fato, né? E é importante que seja assim, né? Uma vez que você quer investir. Aí o cliente investidor, ele tem que avaliar outros critérios, né? Ele tem que avaliar qual a região hoje que mais se valoriza dentro da cidade, porque existe regiões que se valorizam mais e regiões que valorizam menos, tá? Então, já aproveitando, só colocando uma observação nesse assunto que eu entrei de valorização de regiões. Hoje, na cidade de Campo Grande, nós temos duas principais regiões que se valorizam. A região norte, que é chamada de região do Prosa, né? Campo Grande é dividido por 7 regiões. Tá? Então, nós temos aí a região do Prosa, que é a região norte, e a região leste, que é a região do Bandeira, que a gente chama. Tá? Então, essas duas regiões, ou seja, o norte e o leste, são as regiões que hoje mais se valorizam em Campo Grande. Se valorizam quanto? Em torno de 8% até 20% ao ano. Então, um imóvel ele pode valorizar, dependendo da região que ele estiver, dessas duas regiões, especificamente, de 8% a 20%. A região que mais valoriza, Washington, é a região do Prosa. Onde fica a região do Prosa? Chácara Cachoeira, Carandabosque, aquela região no entorno ali do Parque dos Poderes, no entorno do Shopping Campo Grande, né? Então, ali perto dos Alphavilles, né? Aquela região ali do Alphaville também tem se valorizado muito. Essas são regiões assim, bem interessantes. Então, o investidor ele tem que estar atento à região, ele tem que estar atento ao método construtivo, né? Como que foi construído, com que materiais, né, foram construídos, está sendo, ou vai ser, se for na planta, né? Vai ser construído esse imóvel que ele quer comprar, qual que é a qualidade, se tem tecnologia agregada, né, no imóvel, se não tem, e principalmente layout de planta. Existem algumas plantas que têm mais liquidez, a gente chama, né? Alguns tipos de plantas que depois é mais fácil de você vender. Então, tem todos esses aspectos, né, que a gente tem que levar em consideração. E para a pessoa ter esse conhecimento, é só o corretor mesmo que vai Aí conseguir entramos numa parte importante, né? Tá, vamos. Daqui a pouco eu vou entrar na parte da tua profissão. Tá. Bom, nós já falamos de mercado, já falamos de investimento, né? Imóvel na planta. Como que é investir o imóvel na planta e por quê? A grosso modo, tá? Vamos tentar falar de uma forma mais didática para não complicar muito a cabeça do ouvinte. De uma forma geral, o que você precisa? Você precisa entender uma coisa. Para você comprar um imóvel na planta, você precisa ter em torno de 10% do valor do imóvel para dar de entrada. Com esse valor, você já fecha um contrato de compra e venda, tá? Ótimo. Você vai pagar até o recebimento das chaves do seu apartamento, por exemplo, da sua casa, você vai pagar 35% do valor do total do imóvel. Então, veja bem, você já deu 10% de entrada. Então, você vai ter 25% para pagar de uma forma distribuída, que fique confortável para você, num período que vai variar de 3 a 4 anos. E o mais interessante é que neste período que você vai pagar este imóvel na planta, você não entra nos juros. Você não vai entrar no financiamento, portanto, você não paga juros. A única coisa que você vai pagar durante esse período é um indexador chamado INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. O INCC hoje, Washington, está muito baixo. Está em torno de 3,5% ao ano. Isso significa que você vai ter um reajuste das suas parcelas muito pequeno, concorda? Então, isso é muito confortável. Então, é isso. Na hora de você fechar o seu imóvel, é interessante que você
se você puder, esteja presente nos primeiros dias de lançamento, porque nesses dias de lançamento você vai poder ter acesso, como o velho ditado diz, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Você vai poder ter acesso às melhores negociações, você vai poder ter acesso à melhor localização do seu apartamento, você vai poder escolher se você quer nascente, se você quer poente, se você quer virado para mata, se você quer virado para cidade, enfim, né? Você pode escolher todas essas unidades. E isso, escolher inclusive o andar, que é uma coisa que as pessoas costumam querer escolher muito, né? Então, basicamente, em termos matemáticos, é assim que funciona, né? E aí, o saldo devedor, quando você receber a sua chave do seu apartamento, você vai, então, decidir optar por um financiamento e para quitar o saldo devedor. Quando as pessoas dizem que o determinado empreendimento vendeu em um dia, vendeu em tantas horas, como é que é feito essa estratégia? Quem é que compra esses imóveis? É tudo na planta? Geralmente são os imóveis na planta, né? Existe uma estratégia, de fato, para a gente trabalhar o lançamento, né? E por que se vende tão rápido? Porque, de fato, no lançamento, você compra um imóvel com preço muito diferenciado, com preço muito abaixo do que é normalmente o mercado. Então, por que é interessante para a incorporadora? Obviamente, vender o maior número de unidades, e acaba sendo interessante para o comprador conseguir este imóvel a um preço mais acessível. Então, todo mundo sai ganhando. É por isso que existe a estratégia do lançamento, né? Do lançamento imobiliário, lançamento do imóvel na planta, que a gente fala. E por isso que a gente sempre fala para as pessoas estarem atentas para fazer o que a gente chama de ficha cadastral para o lançamento. Às vezes as pessoas não entendem muito bem o que é isso. Cadê a ficha que eu já vou deixar minha ficha preenchida tá com ali na você? minha pastinha. Já gostei disso. O que acontece? Essa ficha, as pessoas muitas vezes não entendem o processo, mas se você não preenche essa ficha, essa ficha é o que vai te garantir estar lá no dia do lançamento. O dia do lançamento é um dia muito concorrido. Tem muitas pessoas que querem pegar as melhores unidades. Então, para você garantir o seu lugar, você precisa ter preenchido uma ficha, né? Então, por isso que às vezes as pessoas falam, não, mas eu vou pensar, vou preencher mais tarde. Se você não preencher essa ficha, você não vai estar no dia do lançamento. E isso não é legal. Ou você pode até pensar que você vai estar, mas você não tem garantia nenhuma de que você vai poder ser atendido, porque a preferência é dada, sem dúvida nenhuma, para as pessoas que têm fichas alocadas, né, com a incorporadora que a gente fala, fichas alocadas com o corretor, né, e que a gente depois entrega para a incorporadora. Que organização, hein? É um trabalho, as pessoas pensam, né, puxa vida, que facilidade, né? Venderam praticamente um empreendimento inteiro em 6 horas. Mas existe um trabalho que dura praticamente 3 meses que antecede esse lançamento. É um trabalho bem complexo, que envolve muitas pessoas, né? E principalmente o trabalho do corretor, porque a gente sabe da importância que é para o nosso cliente estar presente no dia do lançamento. E a gente faz de tudo para colocá-lo à frente. Então, tem o corretor que se empenha para levar o investidor, né, o comprador. Sim. Acima do corretor tem a empresa, a incorporadora, a construtora. Na verdade, como é que funciona isso? É basicamente a incorporadora, né? É o trabalho do corretor. Alguns corretores, vamos dizer que hierarquicamente é o corretor, se tiver imobiliária envolvida, a imobiliária e a incorporadora, né? Então, são todos esses agentes aí envolvidos para que o lançamento seja um sucesso e principalmente seja organizado, né? Porque senão chega no dia, ao invés de você ficar feliz, você fica tenso, né? Porque é muita gente, você fica... Então, a gente evita, né, que isso aconteça. A gente quer que o cliente tenha uma experiência agradável, né? Uma experiência feliz. E não adianta ir todo mundo de uma vez e fica esperando, né? Vocês fazem horário agendado? Sim, tem horário agendado. É por isso, mais uma vez, que eu bato nessa tecla. É importante ter a ficha de cadastro, porque é através da ficha que eu consigo agendar o seu horário. Se você não tiver ficha, eu não agendo um horário para você. E aí, né, fica ruim. Legal. A gente tem pessoas, como você falou, que compra para
morar, né? Primeira moradia. Sim. E tem pessoas que gostam da brincadeira e começam a comprar para investimento, né? Isso. E tem pessoas que já estão no outro nível para alavancagem de patrimônio. O que é isso e como funciona? Então, a alavancagem, como o próprio nome diz, ela é uma alavanca, né? O que é uma alavanca? É quando você faz pouco esforço para levantar muito peso. Esse é o sentido da alavanca. Trazendo isso para o mercado imobiliário, é quando você expõe, é quando você coloca pouco capital para poder ter um rendimento de mais capital, de mais lucro lá na frente, né? Então, com pouco dinheiro, você faz mais dinheiro lá na frente. Esse é o conceito, a princípio, da alavancagem. Dentro do mercado imobiliário, as pessoas costumam fazer muito isso com o imóvel na planta, né? Porque, como eu acabei de explicar, você com 10% do valor do imóvel, você já adquire o seu imóvel. Então, o teu primeiro, né, o primeiro investimento que você dá é muito pequeno em relação ao valor total do imóvel. E aí, além disso, além de você colocar um valor pequeno em relação ao valor total, você tem uma coisa muito importante, que é a valorização desse imóvel. Mais uma vez, por isso que a gente sempre fala, conte com um corretor de imóveis, porque ele é a pessoa ideal para te dizer quais os produtos, ou seja, quais os imóveis, os prédios que têm uma chance de maior valorização ou de menor valorização. Porque ninguém melhor do que o corretor que está dentro do mercado e está atuando o tempo todo sabe disso, para poder te orientar, né? Então, você tem a questão da valorização, que é fantástico, porque você compra, fazendo uma conta de padaria aqui, tá? Um imóvel de 500 mil reais, que depois de 3 anos está valendo 800 mil. E você colocou quanto em cima dele? Em torno de 180 mil. Então, em 180 mil, o seu imóvel, ele depois de 3 anos, ele está valendo 800 mil. E aí você vai entrar, claro que você ainda tem o saldo devedor, mas mesmo assim, quanto ele valorizou nesse período que você não precisou colocar dinheiro, o mercado valorizou ele. Né? Então, é essa conta que a gente faz em cima da valorização, em cima do que você pôs. Você pôs 180 mil e ganhou uma valorização aí de 300 mil praticamente em cima do seu imóvel. Não, peraí. Deixa eu entender aqui essa conta aqui. Calma aí. Um imóvel de 500 mil, eu não preciso de 500 mil. Eu compro um imóvel de 500 mil e invisto 180. Durante os 3, 4 anos. Não precisa ter o dinheiro todo, exatamente. Os 3, 4 anos eu vou investir 180 mil. Só que quando chegou os 3, 4 anos, eu tenho um imóvel de 800 mil. Porque eu estou levando em consideração que este imóvel vai valorizar em torno de 20% ao ano. Tudo bem. Tá? Aí dá 800 mil. Então, um imóvel de 500 que eu comprei, tá valendo média 800 mil. Então, só ali tem um lucro de 300 mil. Então, eu investi 180 em cash. E se eu vender o imóvel, assim que eu pegar a chave, eu tenho 300 mil de lucro. Exatamente. Quer dizer, de 180 para 300, mais que dobra. Mais que dobra. Então, mais que dobra. Caramba. Então, mas isso Essa é alavancagem. É a conta mesmo? Isso é alavancagem. Agora, se você quiser, e mesmo que você trabalhe com construções, vamos dizer que você trabalhe com uma valorização mais conservadora, que seja, então, 10% ao ano. Super conservador, que isso em qualquer região praticamente é 10% ao ano. Você vai ter uma valorização de 150 mil. Em cima de 180, vamos dizer que você tenha colocado. Mesmo assim... Tem mais uma valorização ainda? Não, você tem a valorização de 10%. Se a gente for mais conservador e colocar uma valorização de 10% ao ano ao invés de 20% ao ano. Sim. Entendeu? Aí você não valorizou 300 mil, você valorizou 150 mil. Sim. Mas mesmo assim, você valorizou 150 mil em cima dos mesmos 180 que você colocou. Então, qual que é o investimento financeiro hoje que vai te dar uma valorização de 150 mil em cima de 180? E lembrando que esse 180 não foi de uma vez só. Sim. Esse 180 ele foi espaçado num período de 3 a 4 anos. Você não precisou ter 180 mil para colocar... Eu quase que dobrei meu patrimônio. Entendeu? Isso é alavancagem de patrimônio? Isso é alavancagem patrimonial. Isso é assim que a gente faz a brincadeira. Por isso que eu ouço muito que os grandes bilionários aí investem muito em imóveis. E mais ainda,
quem já está num nível assim, mais, digamos assim, mais seguro, né, do que está fazendo, porque no começo a gente sempre tem uma certa insegurança, está entrando no mercado, né, então você vai com um pouco de cautela. Mas quem já entendeu bem o processo, até mesmo essa entrada de 180 mil, que é o que a gente está simulando aqui, a pessoa ela pode ter um patrimônio enorme, mas ela não usa nem recurso próprio para isso. Interessante essa parte. Fale mais. Ela pega empréstimo, dependendo da condição, ela consegue pegar um empréstimo a juros interessantes. Ela pode fazer consórcio imobiliário. Eu não sou uma grande entendedora de consórcio imobiliário, tá? Mas eu sei que pode ser interessante o consórcio se você não tiver pressa para contemplar, né? E se você for com calma, se você souber fazer uma estratégia direitinho, e quem trabalha com consórcio vai poder explicar isso melhor. Muitas vezes, ao invés de você comprar uma carta de 500 mil, por exemplo, talvez seja mais interessante você comprar duas de 250 mil. Existe uma justificativa para isso, em termos de investimento, mas... Enfim, isso aí é para uma outra Para um outro profissional, né? Que pode ajudar. Mas é para dizer que existem possibilidades, entendeu? Muitas possibilidades de você alavancar. Você precisa ter conhecimento. Né? E quando se fala de alavancagem, existem N e N setores que você pode alavancar, né? Quando você diz do imóvel na planta, é um processo de alavancagem também, né? Porque eu estou investindo para ter um retorno lá na frente. Sim, o imóvel, principalmente porque nesse período que você está pagando o imóvel, você não está pagando juros, né? Então, isso é uma coisa interessante também. O imóvel na planta, ele é sim uma alavancagem. Ele é uma forma de alavancar. E aí, existem outras formas, né? Formas um pouco mais conservadoras, que não te dão uma rentabilidade tão interessante. Mas, por exemplo, tem algumas pessoas que compram imóveis já usados, reformam esse imóvel e revende. Entendeu? Então, assim, essa é uma outra forma. Compra o imóvel financiado, né? Mas isso é uma conta também que tem que se fazer muito bem feita, muito ajustada, e isso só vale a pena quando esse imóvel ele tiver aí em torno de 40% abaixo do mercado, do valor de mercado, tá? Mas aí ele se torna atrativo. Por isso não é tão comum você sair comprando imóveis e reformando e ganhando dinheiro em cima dele, porque o imóvel tem que estar a um preço realmente muito interessante. Mas existem pessoas que fazem isso, que estão atentas só a esse tipo de imóvel, reformam o imóvel, quer dizer, gastam um valor pequeno em cima do imóvel e depois revende esse imóvel e ganha dinheiro em cima do imóvel. Né? Ganha aí em torno de 25%, 30% em cima do imóvel. Que já é um bom... Porque o cara vai fazer isso em menos de um ano, né? A ideia é que seja em menos de um ano, entre 8 a 10 meses. É um assim. bom rendimento. Né? E também não entra com todo o recurso próprio, né? Porque ele financia, né? Legal. Onde você aprendeu tudo isso? Conta pra mim, eu quero saber. Eu acho que é o próprio mercado, né? Experiência, conversando com pessoas, um pouco fazendo coisas também. Né? A gente já trabalhou também com muitas coisas, já experimentei muitas formas de investimento. Né? Então, eu acho que estar no mercado, estar atento ao mercado e estar sempre em contato com os atores, né, do mercado, isso faz um bom corretor. Por isso que a gente sempre fala, realmente busque um profissional da área. A gente brinca, né? Se tá com uma dor em algum lugar, procura um médico. Agora, se quer comprar um imóvel, procura primeiro o vizinho, depois procura no Google, depois procura o amigo primo, depois procura, por último, vai para o corretor. Então, nunca é essa ponte tão rápida, né? Tão direta. E deveria ser, né? Porque o corretor é o profissional ideal. Eu assisto muito séries, filmes, principalmente dos americanos. Cara, a importância de um corretor, o que ele faz para o empresário que levaria, o cliente que levaria talvez 1 ano, 6 meses procurando um imóvel, o tempo que ele perde né, para achar esse imóvel, e o corretor vai lá e
entende o que o seu cliente precisa. Ah, quero com uma piscina, eu tenho 2 filhos, 3 filhos, tantos quartos, de frente para lá, perto de uma escola e tal. E o corretor vai lá e entrega exatamente a necessidade do cliente. Cara, isso não tem preço. É tipo o que o sonho não tem preço, né? É verdade. E é isso que um profissional, que um bom profissional do mercado entrega, né? É essa experiência onde a pessoa se sente segura. Eu acho que isso é muito importante, né? Uma vez eu ouvi, eu concordo com essa frase, você compra de quem você se sente seguro, você compra com quem você sente segurança, né? Porque o ato de comprar, seja lá o que for, ele tem muita emoção envolvida, né? Então é preciso que você se sinta seguro, né? Para você comprar algo tão importante como um imóvel, né? Então você, antes de... quando você senta com o cliente, você faz o quê? O que você entende do cliente para você ser mais assertiva? Tem que rolar uma conversa exatamente nesse sentido para a gente entender por que ele quer mudar, ou por que ele quer comprar uma casa, qual que é... Entendendo principalmente qual que é a dor dele nesse momento. Eu acho que a primeira coisa é entender a dor do seu cliente. Qual que está sendo o desafio dele, por que ele quer sair do aluguel, por exemplo, ou por que ele quer sair daquela casa e ir para tal bairro, né? Então, a partir do momento que você entende essa dor, né, entre aspas, do cliente, fica mais fácil de você ser mais assertiva, né, em buscar o que de fato ele precisa, o que de fato ele quer, mas tudo começa através de uma conversa. É uma conversa para você alinhar uma série de coisas, os objetivos dele, por que ele quer morar em tal região, por que ele quer aquele número de quartos, né? E muitas vezes também acontece, Washington, às vezes a gente precisa dar um choquezinho de realidade para o cliente, sabe? Porque muitas vezes o cliente ele quer um determinado imóvel que tem 3 suítes, tem quintal, tem ofurô, tem não sei o quê, tem uma fachada maravilhosa, é num condomínio fechado, tem segurança, não sei o quê, e ele quer pagar um preço que ele não vai achar, né? Então, aí o que a gente faz às vezes? A gente mostra o imóvel que ele quer a princípio, para ele entender quanto custa. E aí a gente... né? Aí a gente mostra aquilo que é possível, que dá para ele se adaptar. E outra coisa que eu percebo também, Washington, é assim, às vezes a pessoa ela fica paralisada, ela não troca de casa porque ela coloca na cabeça dela que ela só vai sair daquela casa se ela for para a casa dos sonhos. Se for aquela casa maravilhosa que ela sempre sonhou daquele jeito, com aquele número de quartos, Só que às vezes é preciso que a gente saia da nossa zona de conforto e tenha uma atitude de ir para uma casa intermediária, aquela que está no meio do caminho entre a minha casa ideal e a que eu estou, porque isso nos faz nos mover. E essa movimentação nos ajuda a nos aproximarmos do nosso sonho. Então, assim, por que não faz um upgrade para uma casa que talvez não seja ideal, mas já é uma casa melhor do que a que você está? E a partir daí você começa a se organizar para, com o tempo, também até que você consiga chegar na sua casa ideal. E assim você não fica tão paralisado, porque às vezes esse espaço, né, de tempo e de dinheiro para você chegar na sua casa dos sonhos é muito grande e isso te paralisa, né? Então, por que não, às vezes a pessoa não experimenta dar um passo intermediário, sabe? Eu sou muito a favor disso também. E o que você faz para que esses seus clientes fiquem conectados com você o tempo todo? Porque comprar um imóvel não é todo dia, né? Não. Então, o que você faz para manter essa relação com seus clientes, esse teu network, esses contatos? Assim, alguns clientes que são amigos, né? Esses a gente tem a vantagem, né, de poder se ver com alguma frequência, né? E isso ajuda muito a manter a conversa em dia sobre o mercado imobiliário. Mas, obviamente, a maioria dos clientes eu não tenho esse benefício, né, de poder vê-los o tempo todo. Então, eu uso muito hoje 2 canais, tá? Para manter os clientes atualizados. Primeiro, o meu Instagram, né, que eu acabo realmente... Qual que é o teu Instagram? Angélica Lopes Imóveis.
Vou colocar aqui embaixo teu Instagram. Aqui. Muito legal. Então, o Instagram é um canal que eu uso bastante, né? É um canal de informação, é um canal que eu posto alguns imóveis e é um canal muito informativo, principalmente. E o outro canal é o WhatsApp. Então, assim, toda vez que tem algum lançamento imobiliário ou que tem alguma notícia no mercado de Campo Grande, eu passo essa notícia ou essas novidades aí de lançamento para o WhatsApp, para minha lista, né, que eu tenho de contatos mesmo, né? E assim eu consigo manter meus clientes todos atualizados. Legal. Vamos falar de mercado imobiliário de Campo Grande. Você me deu um pouquinho um spoiler aí da região norte, a região do Prosa, né? Me fala um pouco para quem está pensando em ter uma casa própria ou quem investir. Fala um pouco sobre o mercado de Campo Grande especificamente. Então Campo Grande está despontando, de fato, como uma das capitais com maior valorização imobiliária do país. Esse é um dos motivos que a gente acredita que 2024 vai ser um ano muito importante para o mercado, um ano pulsante, né? E como eu te falei, as principais regiões estão hoje no norte e no leste de Campo Grande. Vão vir aí, no ano de 2024, muitos lançamentos imobiliários. A gente está muito animado com isso, porque lançamento é sempre um ar novo, né? Porque toda vez que você compra um imóvel na planta, né, que é lançamento, você está comprando o que há de mais moderno, né, também. Então tem um pouco isso, para quem gosta de ter a tecnologia, método construtivo moderno, tecnologias que nos ajudam hoje, inclusive, a baratear o nosso condomínio. Por que os condomínios mais antigos, às vezes, eles oferecem uma área de lazer bem assim restrita, né? Bem pequena, e é um condomínio super alto. Porque um dos motivos que faz o condomínio baratear num prédio, ou seja lá no que for, é a tecnologia, é o uso da tecnologia. Quais tecnologias? O uso de luzes de fotossensor, de movimentação, por exemplo, uma coisa que é bem legal, assim, que tem hoje muito nos condomínios modernos, gerador de luz. Por exemplo, acaba a luz, a pessoa tem um gerador, né? Que ninguém fica preso dentro do prédio. Uso de luz de placa, painel fotovoltaico. Isso é imprescindível para diminuir a luz. Encanamento de gás, né? O gás ele vem individual para o seu apartamento. Isso também ajuda a diminuir os custos de condomínio. Então, assim, você estar num condomínio novo é muito legal. Então, virão, nesse ano de 2024, muitos lançamentos. Tivemos agora um lançamento da Vanguard, aí faz o quê? 3, 4 dias, foi um sucesso mesmo. Agora estamos aí com um lançamento de próximas, de outras construtoras aí. Temos um lançamento para final de março, temos outro lançamento para maio. Ainda não posso dizer as construtoras, mas temos lançamentos aí na boca do gol. Então, quem está antenado com você, com certeza vai ter acesso e o privilégio de receber essas notícias dos lançamentos. É verdade. Olha só, vou confessar para você aqui ao vivo e a cores. Antes da gente gravar, a gente conversar, tua vinda aqui no podcast, você passou pelo papel de corretora e foi me mostrar o empreendimento. Que lindo, hein? Um apartamento decorado, né? Você fez uma coisa comigo. Você me despertou o sonho de uma coisa que não estava assim ainda nos meus planos. Mas assim, eu achei lindo. A gente demais. Enche os olhos, né? Muito legal. Mas eu acho que é essa a ideia. A gente começa... Essa beleza da profissão também, né? Não, então... Porque assim, a gente começa mostrando... Primeiro que ver um apartamento decorado é lindo, né? De fato, a gente se sente bem lá dentro. É mágico, tem vontade de morar lá dentro. E segundo, que assim, o processo começa assim. Se você nunca tem acesso, se você não vê, se você não entra, se você não tem acesso àquilo, você nem sequer se imagina lá dentro. A partir do momento que você começa a entrar num apartamento decorado, a enxergar tudo aquilo, a ver a vista e tudo aquilo que
aquilo começa a se tornar possível na sua mente. E a partir do momento que começou a se tornar possível na sua mente, aí, meu amigo... Aí você entende que é acessível. É Cara, verdade. que se você falar 10%, cara, 10% eu acho que dá. Né? Não é uma coisa tão assim, em 4 anos eu vou diluir, vai ficar umas parcelas de 1.500, 1.600, 1.800 por mês. Opa, peraí. Exatamente. O valor de um aluguel. Não, valor de um aluguel. E aí, daqui 3, 4 anos eu tenho 25% do apartamento pago. Né? Vai ter algumas parcelas anuais que você tem que se organizar para isso, mas é muito simples também. É só você colocar no papel e a partir do momento que você tem uma meta, você vai se organizar para cumprir. Então, eu acho que... Que legal. Parabéns por conhecer um pouco da tua profissão. Que bom. Como corretor. Eu acho fantástico, né? O corretor que se prepara, que estuda, que entende o seu mercado, que entende o produto, né? E que entende a necessidade do seu cliente, né? É verdade. E quando ele está com você ali, ele se encanta, né? É verdade. Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de falar, né, um pouco mais sobre a profissão, porque, infelizmente, como em todas as profissões, sempre tem alguns profissionais que não... de qualquer profissão. Não ficam, que não ficam bem no mercado, né? E acabam, às vezes... Mas eu acho que é fundamental você confiar num corretor de imóveis. Quero ouvir de você, por que é importante um corretor numa negociação, tanto para comprar uma casa própria quanto para investimento? Qual que é a importância? É porque o corretor, ele está dentro do mercado. Estando dentro do mercado, e ele está dentro das negociações. Então, ele tem uma noção se aqueles valores estão de acordo. Ele tem uma boa noção se aquela região tem potencial de valorização, entendeu? Então, assim, ele tem informações que você não tem, muitas vezes. E aí ele consegue te orientar nesse sentido. Então, assim, fora que, claro, o corretor também ele faz todo esse trâmite burocrático, que é cansativo e para o leigo, né? Ele não entende muitas vezes. Quais são esses trâmites? Cartório, principalmente, né? Então, assim, a elaboração de contrato, são várias certidões que você tem que tirar em vários órgãos públicos, você tem que também tirar alguns documentos em cartório. Então, assim, é um processo, né? É um processo e tudo isso o corretor, ele faz para você. Você não precisa fazer nada, só ir lá no dia lindo, maravilhoso e assinar o seu contrato de compra e venda. Por isso que ele ganha um percentual sobre essa transação, né? Por ele agilizar, né? Toda essa parte e documental e dá a segurança, exatamente. Dá a segurança de que você está fazendo uma compra séria, né? Uma compra que não vai te dar dor de cabeça, com incorporadoras sérias, né? Isso é importante. E conta aí, casos... não precisa citar nomes, mas alguns erros que a pessoa comete em não ter um corretor. Ou ter um corretor que é aquele tipo de corretor que não presta atenção. Quais são os problemas que a pessoa pode ter? Pode ter problema com contrato, tá? Um contrato muitas vezes mal feito, a pessoa às vezes pode entrar num imóvel que esse imóvel ele tá... Existe alguns tipos de imóveis que eles podem vir a entrar em leilão e no momento que você não... Existem alguns tipos de pesquisa que você faz que é um pouco mais detalhada, que isso pode passar para um leigo, entendeu? Para uma pessoa leiga. Então, assim, você corre o risco, por exemplo, às vezes de perder o imóvel que você comprou. Imóveis que podem estar embargados e você não sabe, entendeu? O comprador pode ter algum problema judicial que você não conseguiu identificar. Então, assim, tudo isso passa pelo crivo do corretor, tá? Para que ele garanta que você faça, de fato, uma compra segura, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Legal. O que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer um investimento em imóveis? Olha, é como eu falei, pelo menos tem que ver a questão da estrutura do imóvel, né? Isso é muito importante, né? Analisar como está a estrutura desse imóvel, se for um imóvel novo, se for um imóvel usado, avaliar localização, mas
colocando um adendo que eu te falo, a localização, ela vai depender muito do seu objetivo. Porque, como eu disse no começo, se o teu desejo é morar perto dos seus pais, por exemplo, não existe localização que vá pagar. Não tem preço. Não tem preço, exatamente. Mas se tratando um pouco de investimento, a localização é um dos fatores que a gente mais avalia. Depois, o método construtivo, como essa casa está construída, né? Isso é algo bastante importante também. E eu acho assim que é basicamente isso. E aí o layout da casa, né? Tipo, se tem 2 quartos, se tem 3 quartos, se tem quintal. Isso aí também vai depender muito do gosto, né? Do comprador. Agora, sim, a gente tem um perfil de casa, Washington, que é o queridinho, assim. Vou te contar. Que é o queridinho do mercado. Que é a casa térrea em condomínio fechado. E num condomínio de preferência próximo do centro. Então, assim, a casa térrea em condomínio fechado, num condomínio que não seja tão afastado, hoje em dia é realmente o queridinho do mercado. Por quê? Porque as pessoas estão querendo muito casa térrea, ultimamente, muito. Porque se você tem qualquer tipo de problema de mobilidade, que ninguém está livre disso, operou um joelho, qualquer coisa, você já não acessa os seus quartos, né? Então, assim, o mínimo que se pede hoje, se for sobrado, é que tenha um quarto embaixo. Mas aí esse sobrado já se torna aí uma grande casa, né? Então, eu tô falando, assim, para uma casa mais dentro da realidade da maioria, vamos dizer assim. Então, uma casa térrea com 3 quartos, que tenha uma sobra de quintal, ou seja, que tenha um quintal nos fundos, que a pessoa depois possa fazer o que ela quiser, se quiser colocar um ofurô, se quiser ampliar, enfim. E que esteja num condomínio, por quê? Por causa da segurança. Então, esse uma das coisas assim, é um tipo de imóvel que as pessoas pedem muito. Não é o único, obviamente, mas é um tipo de imóvel que as pessoas pedem bastante. Qual que é o teu perfil? Porque deve ter um perfil de corretor, né? Um que só atua na área rural, um que só vende apartamento, outro que só vende casas usadas, outro que só aluga. Quais são esses perfis e qual que é o seu? Eu tenho trabalhado muito com lançamentos imobiliários, muito. Tanto de apartamento quanto de casas. Tanto é que a gente tem também alguns lançamentos que são casas em condomínio, que também estão na planta. Né? Então, a pessoa também tem essa facilidade, né, de ter um prazo para pagar. Então, assim, eu trabalho com todos os imóveis hoje, todos. Imóveis novos, imóveis usados, apartamentos, casas, imóveis em condomínios. Mas eu tenho focado bastante o meu trabalho ultimamente nos lançamentos imobiliários. Porque eu tenho tido demanda, né? Tem tido muito lançamento. Então, só o lançamento já ocupa aí uma boa parte do meu trabalho. Tô vendo que é a tua paixão também, né? Eu gosto. O lançamento é muito legal. Legal. Encanta. E se você tivesse que deixar uma mensagem para quem está pensando em ser corretor, que mensagem você deixaria para eles? Então, a primeira coisa eu acho que é importante entender assim, as pessoas têm uma noção de que é fácil ser corretor. Então, a maioria não, mas muitas pessoas usam a corretagem como um plano B. Então, por exemplo, eu sou advogado e fiz um Cresce porque se aparecer uma coisinha ali eu vendo, porque eu tenho Cresce. Cresce é o quê? O Cresce vamos dizer que é a carteirinha que você... O Cresce é o nosso conselho, né, de corretores de imóveis. Então, para você ser corretor, você tem que fazer um curso chamado TTI, Técnico em Transações Imobiliárias. Depois que você faz esse curso, você ganha uma carteirinha do conselho, né, que é a carteirinha do Cresce. Você só pode atuar com esse número do Cresce, ou tendo esta carteirinha, né? Muitas pessoas, é a carteira profissional, muitas pessoas, então, tiram essa carteira meio como um plano B e não focam na profissão. Então, assim, isso é
Não é legal, porque você tem que entender que se você não focar na sua profissão de fato, você nunca vai ter sucesso. Porque não existe essa coisa, eu tenho uma garagem, mas resolvi tirar um Cresce para quebrar um galho se surgir uma oportunidade. Você vai vender esporadicamente, não vai ser bom, entendeu? Você nunca vai se consolidar profissionalmente. Então, assim, o corretor, ele tem que ser corretor, ele tem que abraçar a profissão. Qual é a sua profissão? Eu sou corretor de imóveis, com muito orgulho, né? Então, esse é um ponto para as pessoas pararem de usar a corretagem como uma coisa paralela e, de fato, focar nisso, porque senão, né, não vai para frente. E outra coisa é entender que o que a gente faz nós não somos mostradores de casa, porque mostrar uma casa é muito simples. Eu abro a casa e mostro, olha, aqui está a cozinha, aqui está o banheiro, aqui está o quintal. Todo mundo está vendo isso, né? Não precisa ser. Mas nós somos muito mais do que isso. O corretor de imóveis, ele tem que ser capaz de orientar o cliente. Se isso é um bom investimento, se não é um bom investimento, como que ele vai fazer financeiramente, se ele pode dar uma entrada menor, se ele pode dar uma entrada maior. Ele também vai ser o responsável por fazer essa ponte, né, entre o proprietário e o interessado. Então, isso alivia também muito o estresse de ambas as partes, né? Então, a profissão do corretor parece bobagem, mas olha só quanta informação que eu passei para você. É porque é preciso que as pessoas estejam atualizadas. O corretor precisa estudar. Então, ele não pode entender só do mercado imobiliário, mas ele tem que entender também do mercado financeiro. Mais do que isso. De pessoas, de clientes, né? Pessoas. Isso nem se fala. Os desejos, os sonhos dos seus clientes. Com certeza. Tem que saber conversar. Com certeza. Tem que entender de pessoas. Então, as pessoas... Eu sinto que muita gente que quer entrar na carreira, quem não está ainda, acha que é fácil. Eu vou entrar, vou fazer ali, vou tirar meu Cresce, que é como as pessoas falam, né? E vou lá tentar. Tem que levar a coisa mais a sério. Tem que ser mais profissional e tem que entender que você precisa entregar mais. Coincidentemente, eu tive num evento ontem que falava muito sobre o mercado de luxo, né? E como a gente pode aprender com o mercado de luxo. E nesse evento, a gente aprendeu uma coisa que é bem interessante, na verdade, que é a compra, né? Cada vez mais ela se dá pela experiência. Né? Ela não se dá tanto, cada vez menos o cliente ele está interessado em comprar um produto seu, ele quer a experiência, né? Então, qual é a experiência que você está dando para o seu cliente na hora, nesse processo da compra, né? Foi o momento que eu passei com você lá, né? Tendo a experiência, vendo o imóvel pronto, lindo, bonito. Então, uma experiência. Essa é a experiência que vocês passam? Essa é uma... Com todos os detalhes, você mostrou lá com a tecnologia. Vocês usam até tecnologia. Exato, um painel interativo, né? Coisa linda, né? Isso ajuda muito. O painel interativo ajuda muito a pessoa se situar. Então, tudo isso são experiências, né? Que a pessoa, enfim, se encanta. E esse é o objetivo, né? Qual pergunta que eu não te fiz que você queria responder aqui? Mas você é muito bom de pergunta, Washington. Na verdade, eu acho que a gente conversou sobre as principais coisas mesmo, sabe? Sobre os principais fatores do mercado. E eu espero, de fato, poder ter contribuído para que, tanto para quem tem interesse, né, em comprar um imóvel, seja ele para sua própria moradia, seja ele para investimento, quanto também para quem tem interesse em vender um imóvel, né, que saiba que é importante contar com um corretor de imóveis, um corretor de imóveis sério, que tenha conhecimento. Isso é muito importante. E eu queria agradecer também, né, a oportunidade de estar aqui, que é muito bom estar aqui no teu podcast, com toda essa estrutura, estar conversando com você, meu amigo de longa data, né, Washington? Vamos pensar aqui quanto tempo já, né? Somos amigos e nunca falamos de imóveis. É verdade, A gente só se reunia para falar de coisas, outras coisas. Né? É verdade, porque existe também momento para tudo, momentos, né? Momentos de amizade. Legal. Uma honra ser seu amigo. Que bom, obrigado, Washington. A honra é minha. Você que está curtindo esse podcast, quiser falar com a Angélica, aqui embaixo, pode escrever. Vou deixar o canal do Instagram dela também. Você pode entrar em contato no direct dela para ela te orientar, para você adquirir aí um patrimônio, um imóvel, conhecer o que tem de bom no mercado. Está aqui para você uma excelente profissional que estuda,
que gosta de falar com pessoas que gosta de realizar sonhos. Se você tem um sonho, ela consegue aí te ajudar a você realizar. Obrigado pela sua participação. Curte aí, se inscreve. Mas antes eu tenho mais uma pergunta, a última, para Angélica. Angélica, se daqui a algum tempo bem distante, onde nem eu, nem você, nem o Carlão, nem o Matheus, ninguém daqui estaríamos mais aqui, bem distante, 100, 200, 300 anos. Quem foi a Angélica que passou por aqui? Qual a mensagem que ela quer deixar para seus futuros da sua geração? Que pergunta, hein? Bem, eu gostaria de deixar a mensagem de que eu agreguei, de que eu contribuí na vida do outro. Seja como for, seja de que forma for, pessoalmente, profissionalmente. Mas eu acho que, de verdade, essa é uma das coisas que eu gostaria que as pessoas pensassem a respeito, de que, de alguma forma, eu contribuí para o outro. É isso. Uau, que legal. Até o próximo podcast, Amigos e Negócios.